Reza a lenda que na Grécia Antiga, um pastorzinho de ovelhas vinha calmamente passeando com seus animais, tangendo eles com o seu cajado. De repente, um pequeno episódio muda a história da ciência. Fique atento. Toque. Toque. Percebeu a diferença? De novo, hein? Toque. Toque. Detecção e averiguação organoléptica. Puxa-se um paninho feito de pele de carneiro. Limpa-se os excessos, guarda-se o paninho. E quando o cajado é de volta colocado no solo, qual não é a surpresa do pastor? Lá na ponta do cajado, onde ele tinha limpado depois do pedaços de grama seca, folhas são atraídas para a ponta do cajado. E aí agora imagine comigo, viaje mais de 2.500 anos para o passado, de repente um cajado, folhas secas, objetos inanimados, como que tomados por mágica, passam a interagir uns com os outros. Imagine que era você que estava lá. O que é que você acha que você faria? Sabe o que o pastor de ovelhas fez? Ah! Pois é, ele se apavorou e correu em direção à sua casa, achando que algum tipo de magia maléfica poderia atingi-lo. E nós só estamos conversando sobre isso hoje, porque ao chegar em casa ele relatou o fato num papiro que depois foi descoberto, porque esse pastor, além de pastorear suas ovelhas, também gostava de geometria. E provavelmente você já ouviu falar sobre o teorema dele, que fala sobre a proporcionalidade de segmentos quando você tem retas cortadas por transversais. Pois é, estamos falando de Tales de Mileto e esse episódio aconteceu há bastante tempo. E se hoje você chama a parte do nosso estudo de eletricidade, é porque um dia âmbar, que era chamado em grego electra, foi atritado e o primeiro fenômeno eletrostático foi conhecido. Todo o nosso curso vai ser baseado na parte de eletricidade de física clássica e o elétron vai ser o personagem principal. Vamos juntos! Fala, Dani! Quando eu estava preparando esse roteiro que eu lembrei desse susto, me lembrei de você e do seu comentário lá naquele vídeo do feio. Que você disse que o Física Total ajuda você até para saber que você não tem problema no coração. Seja sempre muito bem-vindo, você que toda quinta-feira está aqui com a gente no Física Total. E seja bem-vindo você que está assistindo, seja bem-vinda você que está assistindo o projeto agora. Inscreva-se no canal se você ainda não está inscrito. Inscrevendo-se no canal, você vai poder acompanhar todos os vídeos e saber sempre que novas aulas forem postadas. Seja bem-vindo ao projeto Física Total. Vamos juntos! Entre o primeiro episódio, lá com Tales de Mileto, fera, e os primeiros estudos sistemáticos de física que envolviam a eletricidade, passaram-se vários séculos. Foi preciso desenvolver uma ideia sobre o átomo. Essa ideia que começou lá com os gregos, lá com Demócrito e Leucipo, quando eles imaginavam o átomo como a menor porção das coisas, a parte sem partes, daí o nome átomo. Desse átomo inicial de Demócrito e Leucipo, até o que nós vamos precisar como modelo para o curso de eletricidade, muito tempo foi necessário, e hoje a gente sabe que o átomo é muito mais complexo do que a gente vai usar aqui no nosso curso. Contudo, para a gente e para os experimentos que a gente vai propor e para as questões que nós vamos resolver, o átomo pode ser enxergado de uma forma simplificada como tendo duas regiões. Uma região que concentra praticamente toda a sua massa e que é muito menor em volume que o todo. Essa região chamada de núcleo, onde duas partículas, o próton e o nêutron, estão localizadas. Uma segunda região, que é a região mais externa, que faz um tipo de nuvem em torno do núcleo, onde uma pequeniníssima partícula chamada elétron se encontra. Essa região, a eletrosfera, é que vai estar diretamente relacionada com todas as definições e explicações daqui para frente. A eletricidade
estuda os fenômenos que envolvem a carga elétrica. Carga elétrica que é uma propriedade da matéria. Os corpos que apresentam carga elétrica são todos aqueles que têm átomos. Uau! Todo mundo tem átomo? Pois é, então todo corpo tem carga elétrica. Atenção! O fato de termos átomos e termos prótons e elétrons não garante que teremos interação. Cuidado! É preciso que haja um desequilíbrio entre o número de portadores de carga, entre o número de prótons e o número de elétrons, para que o corpo esteja carregado. Muita atenção! Dizemos que o corpo está carregado quando o número de prótons e o número de elétrons neles é diferente. Ah, Ives, mas só tem interação quando o corpo está carregado? Também não. É possível haver interação quando há indução, quando você tem uma separação de cargas e há um excesso de cargas de um só tipo em parte do corpo. Neste caso, embora a carga total possa ser igual a zero, se o corpo está induzido, ele interage eletricamente. Na parte de eletrostática falaremos com muito mais detalhes sobre isso. Por ora, o que é importante é que você saiba que os fenômenos de eletricidade estão diretamente relacionados à carga elétrica. E todos eles se baseiam em 3 princípios básicos. O primeiro deles, o princípio da ação elétrica ou regra de Diffie, diz que corpos que têm excessos de cargas de mesmo tipo interagem por repulsão. Cargas de mesmo tipo, que hoje a gente diz de mesmo sinal, se repelem. Enquanto isso, corpos que têm cargas em excesso, que têm sinais contrários, se atraem. Os opostos se atraem e os semelhantes se repelem. Lembre disso, a ação elétrica foi descoberta, foi percebida experimentalmente, testando diversos tipos de corpos e os seus diversos tipos de carregamento. Lembre-se, opostos se atraem e semelhantes se repelem. Um outro princípio é o princípio chamado de conservação da carga elétrica. Num sistema que é eletricamente isolado, onde não há troca de carga entre o sistema e a sua vizinhança, o total de carga se mantém, ainda que essa carga e os seus portadores possam se deslocar dentro do sistema. Quando o portador muda de posicionamento, a carga que ele possui se desloca com ele e podem acontecer fenômenos que envolvam esse deslocamento. Contudo, se o sistema está isolado, a quantidade total de carga antes e depois, em qualquer momento antes e qualquer momento depois, no total é sempre igual. Esse é o segundo princípio e é chamado de princípio da conservação da carga elétrica. O terceiro princípio, ou princípio da quantização da carga elétrica, diz que a carga elétrica não pode aparecer em qualquer quantidade. Na verdade, essa quantidade de carga elétrica tem que ser múltipla de um valor mínimo, chamada de carga elementar. O valor da carga elementar foi determinado experimentalmente por Robert Millikan, num experimento em que ele usava gotas de óleo eletrizadas dentro de campos elétricos controlados. A partir desse experimento, ele percebeu que sempre que um corpo estava com excesso de cargas, esse excesso de cargas era múltiplo de um valor mínimo que ele conseguiu identificar com grande precisão. A partir desses estudos, a gente pode dizer que a quantidade de carga de um corpo é encontrada multiplicando um número n vezes esse valor elementar. Esse elementar que vale hoje 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 unidades do Sistema Internacional. Atenção a esse n, Esse n representa a diferença entre o número de portadores de carga positiva, o próton, e o número de portadores de carga negativa, o elétron. Quando o número de prótons é maior que o número de elétrons no corpo, dizemos que o corpo está positivamente carregado. Se o número de elétrons é quem é maior, dizemos que o corpo está negativamente carregado. Se o número de prótons e de elétrons é igual, dizemos que o corpo tem carga nula. Atenção, isso não é o mesmo que dizer que o corpo está neutro. Quando um corpo tem carga nula e interage eletricamente, quando ele está induzido, por exemplo,
a gente diz que o corpo tem carga nula, mas ele está induzido e não que ele é neutro. Muito cuidado com isso, acompanhe essas informações na cartela. Fera, é importante que você entenda que alguns materiais têm como uma de suas características a facilidade de trânsito dos portadores de carga. É fácil, através desses materiais, levar portadores de carga de um ponto a outro. Eles se movem através do material de forma facilitada. Esse tipo de material é chamado de condutor. Quando esse trânsito, esse movimento, esse fluxo de portadores de carga não é fácil de acontecer, dizemos que o material é mau condutor ou isolante elétrico. O isolante elétrico, ele é entendido como aquele que não permite a passagem de corrente por ele. Corrente, que é importante que você saiba, é um movimento ordenado, atenção fera, ordenado dos portadores de carga. Porque os elétrons e outros portadores estão em movimento o tempo todo lá na matéria. Só que esse movimento é um movimento aleatório, esse movimento é um movimento caótico. Quando esse movimento passa a ser ordenado, organizado, indo de um ponto a outro dentro do material, dizemos que nele se estabeleceu um fluxo de portadores de carga, se estabeleceu nele uma corrente elétrica. Quando temos corrente elétrica, o material por onde a corrente se estabelece é chamado de condutor. E esses condutores são classificados de 3 maneiras. Os condutores de primeira espécie. Os condutores de primeira espécie são os metais. Neles, elétrons livres que estão afastados lá do núcleo, na camada eletrônica, mais fracamente ligados, são facilmente arrancados de um átomo a outro e passam a circular muito facilmente por todo o metal. Então, se você for convidado a responder uma questão que fale sobre condutores de primeira espécie, lembre, os condutores de primeira espécie são os metais. Neles, o portador de carga que está em movimento é o elétron livre e a corrente que se estabelece é chamada de corrente eletrônica. Acompanhe na cartela. Os condutores de segunda espécie, são as soluções eletrolíticas. Nessas soluções, os portadores de carga são os íons. Íons com carga positiva são chamados cátions. Íons com cargas negativas são chamados ânions. E o movimento desses íons na solução estabelece uma corrente elétrica que é chamada de corrente iônica. Os condutores de segunda espécie são as soluções eletrolíticas e neles os portadores de carga em movimento são os íons, cátions e ânions. E a corrente que se estabelece é chamada de corrente iônica. Anote aí na cartela. Para finalizarmos, o terceiro tipo de condutor é chamado gás ionizado. Nele, atenção fera, íons e elétrons livres são portadores de carga em movimento. De novo, íons e elétrons livres. Por isso, a corrente que se estabelece através do gás ionizado é chamada de corrente mista. Anote aí na cartela. Agora que você entendeu, fera, o que é a corrente elétrica, vamos definir o que é a intensidade da corrente elétrica. Muita gente até pensa que é a mesma coisa e confunde, até porque algumas perguntas não têm muito o zelo de falar intensidade de corrente elétrica, pedindo para você dizer quanto vale a corrente. Muito cuidado, fera. A corrente elétrica é o fenômeno do movimento ordenado e organizado dos portadores de carga. A intensidade de corrente elétrica é uma forma de dizer a rapidez com que esse fenômeno acontece. A intensidade média de corrente elétrica nos diz a taxa com que a carga atravessa uma seção do condutor. Olha aí, a taxa temporal é dada pela razão entre a quantidade de carga que atravessa uma seção do condutor e o tempo gasto nessa travessia.
A intensidade média de corrente é a rapidez com que eu tenho a carga através dessa área. Então, quando eu meço a quantidade de carga através e o tempo gasto para essa travessia, eu defino a intensidade média de corrente. Se a gente considera um intervalo de tempo bem pequenininho, tendendo para zero, quase nulo, quando esse intervalo de tempo tende para zero, a gente diz que a intensidade de corrente, nesse caso, é a intensidade instantânea. ΔT tendendo para zero é um instante, e aí a corrente passa a ser a corrente instantânea. Lembre-se, lá no começo da aula nós falamos que a quantidade de carga é quantizada. Aqui, quando falamos da quantidade de carga que atravessa a seção, essa quantidade de carga também é quantizada. E por conta disso, o número de portadores de carga será sempre um número inteiro. E nós podemos, então, a partir disso, dizer que a intensidade média de corrente é a razão entre o produto do número de portadores que atravessa a seção e o valor da carga elementar, tudo isso dividido pelo intervalo de tempo. Atenção, fera! N sobre ΔT define uma outra grandeza chamada fluxo de portadores de carga. E a relação entre a corrente média e o fluxo de cargas é que a intensidade média de corrente é calculada como o fluxo vezes o valor da carga elementar. Acompanhe todas essas informações organizadas na próxima cartela. Outra coisa que é importante, fera, é que você entenda a classificação da corrente. Basicamente, a gente classifica a corrente como contínua ou alternada. E é muito simples de você entender. Corrente contínua é aquela corrente em que o sentido dos portadores de carga é invariável. A corrente contínua tem os portadores se movimentando sempre com o mesmo sentido. Eles continuam o seu movimento com o mesmo sentido. Já na corrente alternada, esses portadores estão oscilantes, ora se movimentando para um lado, ora se movimentando para o outro. E é exatamente isso que define ser alternada a corrente. Se a corrente é contínua, o sentido é único, invariável. Se a corrente é alternada, o sentido muda e há uma alternância periódica no sentido do movimento. Atenção, fera! No sentido do movimento, não no módulo do movimento, não na intensidade da corrente. Muito cuidado, porque você tem correntes que são variáveis e não são alternadas. Olha só esses dois gráficos aqui. Perceba nesse primeiro gráfico que o valor da intensidade da corrente está mudando, está oscilando, ora mais, ora menos, ora mais, ora menos. Mas perceba que em nenhum momento os valores estão no semi-eixo negativo. Entenda aqui o semi-eixo negativo como uma inversão no sentido do movimento. Nesse gráfico, nós temos aqui uma corrente que é variável, mas que é contínua, porque não há mudança no sentido do movimento. Perceba a diferença para esse segundo gráfico. Olha só, o desenho é praticamente o mesmo, fera, só que neste desenho o gráfico ora está na parte positiva, ora na parte negativa, ora na positiva, ora na negativa, o que indica que há uma mudança no sentido do movimento dos portadores de carga. No primeiro, empurra isso aqui. No primeiro é como se eu estivesse correndo e ora eu diminuísse a velocidade, ora eu começasse a correr, ora eu diminuísse a velocidade, ora eu começasse a correr, sem mudar o sentido do meu movimento. No outro, na corrente alternada, ora eu corro, ora eu volto, ora eu corro, ora eu volto. Muita atenção nessa diferença. A corrente contínua não é aquela em que os valores não oscilam, não mudam. A corrente contínua é aquela em que o sentido não muda. Muito cuidado com isso. Quando a corrente é contínua e os valores da corrente não mudam, a corrente é chamada de contínua e constante. Muita atenção com isso, anota aí essa cartela. Agora que você já está craque em interpretar o tipo de corrente a partir da análise do gráfico,
é muito importante que você conheça uma propriedade desse gráfico. Acompanhe aqui. Esse gráfico de intensidade da corrente no eixo vertical e tempo no eixo horizontal, corrente na ordenada, tempo na abscissa, permite a você identificar a quantidade de carga que atravessa a seção do condutor. Como? Muito simples. É só determinar a área do gráfico. No gráfico da corrente elétrica, na verdade, da intensidade da corrente elétrica em função do tempo, a área sob o gráfico determina a quantidade de carga que atravessa esse condutor no intervalo considerado. Basta calcular a área e você sabe a quantidade de carga. Lembre-se, essa quantidade de carga é sempre quantizada e vai ser sempre um múltiplo inteiro da carga elementar. Acompanhe nos exemplos e veja como é simples o que você tem que fazer. Sendo a carga elementar E igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, determine o número de elétrons recebidos por um corpo carregado com carga Q igual a 64 milicoulombs negativa, ou seja, carga de menos 64 milicoulombs. Olha aí, fera, essa é muito tranquila. Ele deu para a gente quanto vale a carga elementar e qual a quantidade de carga do corpo. Lembrando que a quantidade de carga do corpo é quantizada, que a quantidade de carga do corpo é um múltiplo inteiro do valor da carga elementar, basta que você substitua com a devida atenção. A quantidade de carga Q é negativa e isso significa que tem um excesso de elétrons. Trabalhando somente com o valor em módulo para dizer qual o número desse excesso de elétrons, você pode escrever 64 vezes 10 elevado a menos 3. Ô Ives, de onde é que vem esse 10 elevado a menos 3? Vem do mili. Mili é milésima parte. N aqui é a quantidade de portadores de carga em excesso, nesse caso, os elétrons. E E é aqui a carga elementar, 1,6, que multiplica 10 elevado a menos 19 unidades de carga elétrica no sistema internacional. Para calcular o valor de N, basta que a gente passe aí 1,6 dividindo os dois membros, eu vou ter então 64 vezes 10 elevado a menos 3, ficou apertadinho aqui, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. 64 dividido por 1,6 dá igual a 40. Atenção agora, fera. Na divisão de potências de mesma base, eu vou repetir essa base e o expoente que se encontra no denominador vai passar para o numerador simplesmente invertendo o sinal. Quaisquer dúvidas sobre a matemática envolvida na questão, recomendo a visita a um dos nossos canais parceiros. Dá aquela visitada lá e confere como é que faz operações em matemática básica. Recomendo aí as aulas do NERC, grande parceiro do Vestibulândia. Dá uma olhadinha lá no curso de Matemática Zero. Tenho certeza que você vai tirar todas as suas dúvidas. Esse menos 19 ao passar mais 19 vai ficar então aqui no expoente 16. Fazendo um ajuste aqui, já que 40 não está no intervalo de 1 até 10, transformando isso aqui para a notação padrão, a gente vai ficar com 4 vezes 10 elevado. Como eu diminuí o coeficiente, a vírgula se deslocou uma casa decimal para a sua esquerda, eu tenho então um aumento no expoente de 1. E eu vou ficar então aqui, ó, 17 no expoente, indicando que eu tenho um total de elétrons em excesso de 4 vezes 10 elevado a 17. Muito tranquilo, segue para os próximos exemplos. Qual a intensidade da corrente que passa por um condutor cilíndrico, se por uma seção transversal dele passam 2 vezes 10 a 14 elétrons em 5 segundos? A carga elementar é E igual a 1,6
vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Mais uma questão super tranquila, fera. Lembra, a intensidade média de corrente elétrica pode ser determinada pela razão entre a quantidade de carga que atravessa a seção dividida pelo intervalo de tempo da travessia. Como a gente já sabe, essa quantidade de carga é quantizada e a gente vai substituí-la pelo número de portadores de carga, que no caso são os elétrons, vezes o valor da carga elementar. Tudo isso dividido pelo intervalo de tempo. Feita essa observação, tudo que você precisa agora é substituir e ter cuidado na hora das operações. O número de elétrons, ele diz que é 2 vezes 10 elevado a 14. O valor da carga elementar, a gente já sabe que é 1,6, que multiplica 10 elevado a menos 19. Aumentar aqui o tracinho. E o intervalo de tempo, ele diz que é de 5 segundos. Fazendo a conta agora com cuidado, 2 que multiplica 1,6 dá 3,2. Isso vezes 10 elevado a 14 na potência de 10, de menos 19 na potência de 10. Quando eu tenho potência de mesma base, repito a base e somo os expoentes. Mais 14 com menos 19 dá menos 5 aqui no expoente. Tudo isso dividido por 5. 3,2 dividido por 5 é o mesmo que 6,4 dividido por 10. Então, 3,2 por 5 vai dar igual a 0,64. Isso multiplicando 10 elevado a menos 5. Fazendo aqui um ajuste, olha só, deslocando a vírgula uma casa decimal, eu vou ter que a intensidade média de corrente fica igual a 6,4. Como o coeficiente aumentou com esse deslocamento da vírgula, o expoente tem que diminuir. Então, eu vou ter aqui 10 elevado a menos 6 ampere. Lembrando que a potência 10 elevado a menos 6 pode ser escrita como micro, eu teria então 6,4 microampere. Fácil, 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 muito simples, aplicação direta. Quaisquer dúvidas já sabe, deixa aí embaixo nos comentários e a gente tenta esclarecer. Segue para o próximo exemplo. O filamento de uma lâmpada de incandescência é percorrido por uma corrente elétrica de 0,2 ampere. Sabendo que a lâmpada é mantida acesa durante 30 minutos, determine o valor da carga elétrica que passa pelo filamento durante esse intervalo de tempo. Atenção, fera! Ele diz a intensidade de corrente em ampere e manda um tempo em minutos. Muito cuidado com isso. A unidade de tempo no Sistema Internacional de Unidades é o segundo. Muita atenção com as unidades. Veja como é simples. A gente já sabe que a intensidade média de corrente elétrica, fera, I médio, é dado pela quantidade de carga que atravessa uma seção do condutor, dividida pelo intervalo de tempo para atravessá-la. Nessa questão, eu conheço a intensidade média de corrente e conheço o intervalo de tempo. Então, basta que eu isole o valor de ΔQ aqui, olha só, ΔQ vai ser igual. Se o ΔT está dividindo, multiplicando os dois termos, eu fico com intensidade média de corrente vezes ΔT. Agora, basta que você tenha o cuidado na hora de substituir os dados. A intensidade de corrente está em ampere, 0,2, e ele dá o tempo em minutos. Para poder ficar compatível com a unidade do Sistema Internacional, eu preciso lembrar que cada minuto tem 60 segundos. Daí, 30 minutos são 30 vezes 60 segundos. Fazendo esse produto, eu tenho aqui uma casa decimal, posso simplificar um zero com um zero. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 60, 360. Unidades do Sistema Internacional, que é Coulomb, em homenagem a Charles Augustin Coulomb. Fácil, tranquilo, rápido e simples.
Mas se você tem alguma dúvida, já sabe. Deixa anotado aí embaixo que a gente faz questão de tirar assim que possível. Segue com os exemplos. O número médio de elétrons que, no decorrer de 2 minutos, atravessa a seção reta de um fio condutor, onde está estabelecida uma corrente elétrica de intensidade 0,10 A, é da ordem de... Olha aí, fera, mais uma questão em que a unidade de corrente, de intensidade de corrente é o ampere, e a unidade de tempo está em minutos. Não são compatíveis. Cuidado, no Sistema Internacional de Unidades, o tempo tem que estar em segundos. Se você não prestar atenção, você pode perder uma questão simples na hora da prova. Acompanhe a resolução. Olha aí, ferinha, como a gente já conversou na outra questão, a intensidade média de corrente é determinada pela razão entre a quantidade de carga e o intervalo de tempo. Também, como a gente acabou de mostrar, a gente pode enxergar isso aqui como a quantidade de carga é obtida multiplicando a intensidade média vezes o intervalo de tempo. O que muda nessa questão é que a quantidade de carga não é o que é pedido. O que é pedido é o número de portadores de carga. E você tem que lembrar que a quantidade de carga é quantizada. É sempre um múltiplo inteiro da carga elementar. Quando você substitui, você fica com intensidade média vezes ΔT é igual ao número de portadores vezes a carga elementar. Para encontrar o número de portadores é simples. Basta agora dividir a intensidade média de corrente vezes o intervalo de tempo pelo número de portadores de carga. Claro que eu não quero que você memorize essa expressão, porque essa expressão é só uma manipulação algébrica dessa primeira. Essa primeira sim você precisa conhecer. A intensidade média de corrente na questão é dada. É só você olhar, dê um pause se está em dúvida, mas lá ele diz que é 0,1. Isso em ampere. Diz também na questão que o intervalo de tempo é de 2 minutos. Mas lembre-se, no intervalo de tempo eu tenho que usar a unidade compatível. Se eu estou usando a corrente em ampere, eu tenho que ter o intervalo de tempo em segundos. Por isso, 2 minutos são 2 vezes 60 segundos. A carga elementar vale 1,6, que multiplica 10 elevado a menos 19. Na hora de fazer esse cálculo, fique tranquilo, você não vai precisar dividir com toda a precisão, já que ele quer só uma aproximação por ordem de grandeza. Simplificando aqui uma casa decimal com 0, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 6, 12, dividido por 1,6, que multiplica 10 elevado a menos 19. Olha só, na hora que eu divido 12 por 1,6, isso está bem próximo, olha aqui, aproximado, não é igualdade, agora eu já estou trabalhando com aproximação, de 10. Lembra que quando você tem uma ordem de grandeza, você tem que aproximar pensando em potências de 10. 12 dividido por 1,6 está mais próximo de 10 do que de 1. Então, como eu vou dar a ordem de grandeza, eu posso, dividindo, dizer que está mais perto de 10. Como a gente já viu, quando o expoente vai passar do denominador para o numerador, eu vou aumentar aqui, vai trocar o sinal, ficar mais 19. Se eu já tenho 1 no expoente e acrescento 19, a minha potência mais próxima é o 10 elevado a 20. Como ele quer a resposta em potência de 10, a alternativa correta é a que traz 10 elevado a 20. Lembre-se, você pode voltar a qualquer momento e dar uma olhadinha lá nas nossas primeiras aulas. Uma delas é só para tratar notação padrão e cálculos com ordem de grandeza. Recomendo que, se você tem alguma dificuldade, volte agora e dê uma olhadinha nessa aula antes de continuar com as questões de eletricidade. Forte abraço, continue com os exemplos. O gráfico anexo representa a intensidade da corrente que percorre um condutor em função do tempo, sendo a carga elementar 1,6, que multiplica 10 elevado a menos 19 coulombs,
Determine a intensidade média de corrente entre o instante 0 e 6 segundos. Atenção, fera! Intensidade média de corrente elétrica, como a gente já viu nos outros exemplos, é igual à quantidade de carga dividida pelo intervalo de tempo. No gráfico, essa quantidade de carga vai ser obtida através da área, sempre que você tiver na ordenada o valor da intensidade de corrente e na abscissa o valor do tempo. Tranquilo? Veja a explicação. Olha aí, ferinha, questão super simples pedindo para você a intensidade média de corrente. Como você já sabe, é a quantidade de carga dividida pelo intervalo de tempo. Mas qual é a diferença dessa questão? A diferença é que essa questão te dá um gráfico. E por favor, ferinha, sempre que tiver um gráfico, olhe o que está no eixo da abscissa e da ordenada e olhe quais são as unidades. Nesse caso, na ordenada eu tenho intensidade de corrente em miliampere e na abscissa eu tenho tempo em segundos. Perceba que aqui é miliampere, hein, fera? Cuidado com isso. O gráfico é uma reta inclinada que começa aqui no 32, ou seja, 32 miliampere e vai até 64 miliampere. Isso no intervalo de tempo que vai de 0 até 6. A questão pede para você determinar qual é a intensidade média de corrente elétrica. Essa intensidade média, você já sabe que é quantidade de carga dividida por intervalo de tempo. Como temos um gráfico, essa quantidade de carga a gente já sabe que pode ser encontrada pela área sob o gráfico. Muita atenção com isso, fera. Qual é a área que a gente encontra? É a área que vai da linha do gráfico até o eixo da abscissa. É essa aqui, ó. Que figura eu tenho? Eu tenho um trapézio. Atenção, fera. No trapézio, os lados paralelos são chamados de base. Olha aqui, essas medidas são as medidas da base. Mas, Ives, essas bases não estão na vertical? Não tem problema. As bases no trapézio são sempre os lados paralelos. Então, eu tenho aqui base 1, que é a base maior, que vai até 64, a base menor, que vai até 32. E a distância entre as bases, que é esse 6 aqui, vai ser a altura do trapézio. Lembrando que a área do trapézio é dada pelo produto da base maior mais base menor pela altura, tudo isso dividido por 2. Se você quiser calcular logo a área separado para depois substituir, fica fácil. Base maior, 64. Eu venho aqui, 64, mais base menor, 32. Venho aqui, 32. Tudo isso vezes a altura, que vai de 0 até 6 é 6, dividido por 2. Fazendo aqui o cálculo, 64 mais 32 dá 96. 96 dividido por 2 dá 48. Aí eu tenho 48 que multiplica 6. A área, então, vai ser igual a 48 vezes 6, 288. Como essa área ela é correspondente à quantidade de carga, e aqui a corrente está em miliampere, a quantidade de carga seria 288 milicoulombs. Substituindo aqui nessa expressão, vê como é fácil, ferinha. Intensidade média igual 288 milicoulombs dividido por 6 segundos. Fazendo esse cálculo, você vai encontrar fácil, 48 miliampere, a intensidade média de corrente procurada. Fera, essa é a forma padrão como todo mundo resolve. Só que se você sabe um pouquinho mais de matemática, você tem uma vantagem e pode ganhar muito tempo. O que é que você precisa saber um pouquinho mais de matemática? Simples. Olha para esse gráfico, olha ele de novo aqui e perceba uma coisa que é muito importante. Esse gráfico está mostrando uma variação linear, olha só, indo de 32 para 64 linearmente. Ora,
se eu tenho uma variação linear para encontrar dentro do intervalo considerado, que vai até 6 segundos, tudo que eu preciso é pegar a média dos extremos. O valor médio aqui da intensidade de corrente vai ser a média aritmética dos extremos. Simples assim. Olha como é que você poderia fazer, ferinha. Intensidade média igual a média aritmética dos extremos. Então, basta que você pegue o valor 64, extremo superior, mais o valor 32 e divida por 2. 64 mais 32 é 96, dividido por 2, 48. Como aqui a unidade é miliampere, você já tem aqui a resposta em miliampere. Simples assim. Quem sabe matemática, tanto em física quanto química, costuma ganhar bastante tempo para resolver as questões. E muitas vezes ganhar tempo faz toda a diferença para um melhor resultado. Recomendo, como sempre digo, que você conheça os canais parceiros, entre eles meu grande abraço para o parceiro, o professor Nerk do Vestibulândia. Vá lá e estude matemática no Matemática Zero. E volte aqui para o Física e aplique todos os seus conhecimentos matemáticos para aprender junto com a gente no Física Total. Se tiver alguma dúvida, já sabe, lá embaixo deixa o seu comentário. Segue com a aula. Para finalizarmos a aula de hoje, fera, é importante que você saiba de mais uma coisinha. Embora a maior parte das questões que você vai resolver tratem do movimento de portadores de carga negativo, dos elétrons livres, vamos convencionar que o sentido da corrente elétrica é o sentido de portadores de carga positivos. Vamos convencionar que o sentido da corrente elétrica é do maior potencial para o menor potencial, que é o que acontece, por exemplo, com os corpos massivos no campo gravitacional. Se eu pego uma pedra e abandono, espontaneamente essa pedra se aproxima do centro da Terra. Você olhando essa pedra cair, vai ver a pedra se deslocar de cima para baixo, do maior potencial gravitacional para o menor potencial gravitacional. Se você tiver uma rampa e deixar livremente um corpo no topo dela, esse corpo vai escorregar do maior potencial gravitacional para o menor potencial gravitacional. Se você tiver um cano com água, por exemplo, e esse cano estiver inclinado, a água dentro do cano vai espontaneamente do maior potencial gravitacional para o menor potencial gravitacional. Da mesma forma, vamos imaginar o que acontece com a corrente elétrica. Vamos imaginar portadores de carga do maior potencial para o menor potencial elétrico. Mas é importante, fera, o sentido real da corrente eletrônica é o oposto do convencional. De fato, a corrente de elétrons se move no sentido contrário do referencial que a gente adota. Na verdade, contrário do sentido convencional que a gente adota. Os elétrons, eles são repelidos do menor potencial e são atraídos para o maior potencial. Muita atenção com isso, porque algumas questões tentam confundir você. Observe no exemplo a seguir como é muito fácil de resolver esse tipo de questão. Segue com a aula. A corrente elétrica em um condutor metálico se deve ao movimento de, olha aí fera, condutor metálico, condutor de primeira espécie, portador de carga, elétron livre. Agora, atenção! Quando falamos de corrente elétrica, o sentido convencional da corrente é o oposto do sentido real do movimento das cargas negativas. Ou seja, a corrente em um metal é o movimento dos elétrons livres, só que num sentido que é oposto ao sentido convencional. De novo, a orientação, a convenção para o sentido da corrente elétrica é de cargas positivas. Se eu tenho um metal, o movimento é de portadores de carga negativa. Então, o que determina a intensidade de corrente, o que determina a corrente é o movimento de elétrons livres no sentido oposto ao do sentido convencional da corrente elétrica. Por isso, a alternativa correta, letra C. C de
coisa fácil. Vê como é fácil aprender física quando você está instigado e a gente está junto aqui no Física Total. Entendeu? Direitinho? Já sabe. Não entendeu? Deixa o comentário aí embaixo. Vamos que vamos, esse é o seu ano. Conte comigo. Segue com a aula. E aí, ferinha, viu como corrente elétrica é um assunto muito tranquilo? Daqui para frente, nas nossas próximas aulas, precisaremos muito do que foi trabalhado aqui. Praticamente toda a parte de eletroddinâmica, em algum momento, vai precisar da informação corrente elétrica. Se você tiver algum tipo de dúvida ainda que não foi sanada com esse vídeo aula, já sabe, procura os nossos canais de comunicação, entra lá no Facebook do Física Total, aqui embaixo tem o link, e deixe lá a sua dúvida. Outros colegas que estão se preparando como você, sempre têm a gentileza de ajudar nessas dúvidas. E eu, sempre que posso, tiro dúvida de todo mundo por lá. Se alguma coisa aqui da videoaula não ficou clara, deixa o comentário aqui embaixo, junto com o comentário da Dani, que com certeza vai estar aqui na quinta-feira. É sempre um grande prazer dividir esses momentos com vocês. Se você gostou da aula, dá uma força para o projeto, aperta aqui aquele joinha, isso ajuda muito o projeto e me deixa ainda mais instigado para poder dividir esses momentos com vocês. Vamos juntos até as provas, deixando você totalmente preparado. Lembre que você pode.